Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje, dia 2 de julho de 2026, estamos aí na quinta-feira, por volta das 11h52 da noite. Mais cedo tivemos aí alguns eventos importantes de relevante. Saiu para nós a taxa de desemprego referente ao mês de junho, equivalente, ou melhor dizendo, abaixo, né, pessoal, da previsão, que era de 4,3%. E também tivemos os pedidos iniciais pelo seguro-desemprego, resultado abaixo da previsão, que era de 219 mil novos solicitantes pelo benefício. Acabou impactando de forma direta a bolsa industrial Dow Jones, uma alta aí de 1,14. S&P fechou no 0 a 0 e Nasdaq teve um recuo de 0,80. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos aí no diário uma alta de 2,57%. Neste momento, para nós, preço a mercado 61.403 dólares. Vamos ver o que aconteceu ontem após a análise e quais são as novas perspectivas de movimentação do preço. Agora pela madrugada até a nova análise, se for realmente necessário amanhã, na sexta-feira, ou somente na segunda-feira. Então, pessoal, recapitulando, nós fizemos algumas modificações. A primeira, esse novo suporte, em alusão a este candlestick, o padrão de força formado no dia de ontem, volume expressivo. Então, a gente identificou potencial conflito de interesses, né, entre a abertura e a mínima deste candle. Fizemos a atualização desse suporte. Outro fato importante era a real possibilidade de buscarmos a região dos 62 mil em virtude deste candlestick. Ele poderia induzir os compradores a uma movimentação em blocos na busca por este nível 62. O volume ele acaba induzindo tendência. Além do mais, quando a gente observa aí os últimos 3 dias, os compradores engolfaram os vendedores na terça. Então estava tudo voltado para esse cenário. Buscamos a região de 62, em primeiro momento a recusa de preço, como já era esperado também e afirmado na análise de ontem. O cerne da questão naquele momento era se partiríamos pela busca dos 62 a partir da média de 20 períodos, né? Ou buscaremos maior liquidez, né? Ou até mesmo estopar operadores alavancados. Então, para quem acompanhou o preço trabalhando aí ao longo da madrugada, viu que tivemos, né, a manutenção por parte dos compradores, o preço acima da média. Então, acabou partindo antes, foi colocado aí uma grande possibilidade também, e a gente alcançou lá nosso primeiro alvo, a média de 20 períodos no diário, né, quase que com extrema exatidão. Então, temos aí o mercado dando uma leve recuada dentro das nossas expectativas. E aí, o que a gente observa de agora em diante, pessoal? Mais um dia, volume comprador interessante, né? Um candlestick padrão de força, cenário ainda bastante atrativo. Provavelmente os compradores tentarão novamente a busca pela média, né? Consequentemente, a busca por esse topo anterior do dia de hoje, tá, pessoal? O grande cerne da questão novamente, né, em qual ponto os compradores, né, irão começar a reação. Seria interessante se fosse a partir da máxima, né, de ontem, quando a gente já observa aqui tentativa de retração por parte dos compradores, porém, quando a gente reduz o tempo gráfico para 4 horas, a gente vê que os vendedores, né, estão sobressaindo aqui, né, perante a esse único comprador com abertura às 5 da tarde. Então talvez seja mais plausível, né, e de forma conservadora a gente trabalhar pontos mais abaixo, com possibilidade de reação novamente por estes compradores. A gente vai utilizar a própria média de 20 períodos, aqui para nós neste momento em 60.450, né? Pode ser que a 1 da manhã tenha uma autocorreção, talvez aí 60.500 seja um ponto interessante para início dessa movimentação na busca pelo topo anterior e novamente a média de 20 períodos no diário,
ou até mesmo, né, pessoal, vindo um pouquinho mais abaixo, talvez na região dos 60 mil, em alusão à abertura e fechamento aqui desses 2 dias. Então, entre os 60.500 e 60 mil, deveremos ter aí novamente a reação por parte dos compradores, obviamente, né, pessoal, a reação já não partindo deste ponto aqui da máxima de quarta-feira, tá? Proximidade aí dos 61.250. Mas como a gente faz as análises a cada 24 horas, a gente precisa atuar de forma mais conservadora possível. Então a gente vai utilizar pontos mais abaixo, né, justamente porque acaba sendo mais seguro, né, para nós e para você que está acompanhando também. Então deve acontecer essa busca novamente por essa região. Seria fundamental, né, que amanhã, sexta-feira, o preço fechasse acima da média no diário, né? Melhor ainda, alcançando aqui essa resistência, né, diagonal, fazendo alusão à descendência desses topos, né? Neste momento atualizado para nós, aqui na proximidade dos 63. Aqui, pessoal, torna-se também um ponto de decisão, partindo do princípio de que vamos conquistar a média de 20 períodos no diário. Então, muita atenção novamente aqui nessa região. A gente precisa, né, conquistar esse terreno para a gente almejar essa resistência. E aqui, a mesma missa de sempre. Confirmação de rompimento, a gente vai precisar de 2 candlesticks, né, fechando acima dessa região, aqui na proximidade dos 63. Ambos com volume comprador, pelo menos um característica de força, tá? Isso no tempo gráfico de 4 horas. Havendo essa confirmação de rompimento, abre caminho para a gente buscar a região lá dos 67.250, a nossa outra resistência, a nossa referência horizontal, tá, pessoal? Então, estamos próximos aí de um ponto de decisão interessante, talvez a partir desse ponto, obviamente confirmando o rompimento, a gente tende a ganhar velocidade, né, para buscar essa região dos 67.250. Então, amanhã tende a ser um dia um pouco mais devagar, né? Sexta-feira, final de semana, o volume cai de forma bastante abrangente, né? Domingo, a partir das 7 horas, costuma adentrar mais volume pela abertura do mercado futuro nos Estados Unidos. Então, tem que ficar de olho nesse contexto também. Então, pessoal, acho que basicamente no gráfico é isso. Acho que esse é um cenário aí voltado não só para amanhã, como para o final de semana também. Não havendo, né, pessoal, confirmação de rompimento, né, seja na média de 20 períodos no diário, seja essa região, prescindível reduzir tempo gráfico, analisar volume, porque pode retornar para essa região aqui do nosso suporte, tá? Então, quando não há confirmação, por natureza, né, vai seguir o caminho oposto. Então, prescindível que você acompanhe esses pontos, né, aprenda a interpretar o que o mercado está dizendo para você não ser pego desprevenido, tá? Utilize as nossas referências aqui para auxiliá-lo aí na sua tomada de decisão. Fechado, pessoal? Então vamos ver como é que será nas próximas horas. A gente aguarda aí uma reação novamente dos compradores a partir dos 60.500, em alusão à média de 20 períodos em 4 horas, ou até mesmo na região de 60 mil, em alusão à abertura e fechamento desses 2 dias. Então, vamos ver de qual ponto será o início da reação para buscarmos novamente a média, topo anterior, em um mundo muito perfeito, fechamento amanhã acima, quem sabe beijando aqui, né, pessoal, a região de 63, já para a gente tentar aí uma possibilidade de rompimento no final de semana. Vamos torcer para que os compradores deem as caras, né, e de fato confirme esses 2 candlesticks que foram plotados aqui para nós, respectivamente dia 26 de junho, candlestick com padrão de força. Temos aí um bom volume comprador, assim como ontem, quarta-feira, né, torcer para que esses caras possam induzir aí os institucionais, os compradores a voltarem a comprar Bitcoin e elevar o nível do preço. Fechado? Vamos ver o livro aqui. Pelo lado dos compradores, livro pulverizado, pessoal. Acumulação só lá para baixo, a partir dos 58 mil.
E pelos vendedores também bem diluído. Novamente reforçando, livro vazio facilita e muito mover preço, tá, pessoal? Quando tem pouco dinheiro aqui posicionado, é muito mais fácil você conquistar todos esses níveis. É muito menos dinheiro para você gastar e conseguir, né, mover esses níveis acima. Então, um ponto positivo também. Fechado? Então, análise mais tranquila hoje, pessoal, porém não menos importante. Acho que o cenário está bastante claro aí, os pontos que a gente precisa acompanhar daqui em diante. Havendo a necessidade, a gente retorna no final do dia de sexta, né, para trazer aí possíveis atualizações importantes, beleza? Eu desejo a você um excelente final de semana, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.